porque ele vai explicar mais ou menos sobre o tema. Então, gente, o tema da nossa semana pedagógica é o bicentenário da independência do Brasil, que completa 200 anos esse ano, em 7 de setembro de 1822, quando foi proclamada a independência por Dom Pedro, né, às margens do rio Ipiranga. Vocês verão várias vertentes desse dia da independência, nos mostrando que foi um dia em que Dom Pedro, às margens do Ipiranga, grita independência ou morte, mas também não é um dia que foi bem assim contado como a história oficial. A escravidão é a prática social em que um ser humano adquire direitos de propriedade sobre outro denominado por escravo, ao qual é imposto tal condição por meio da força. Quando falamos em escravidão, é difícil não pensarmos nos europeus, que superlotavam os porões de seus navios de homens trazidos da África, independente de suas vontades, e que foram colocados à venda de forma desumana e cruel por toda a América. A abolição da escravatura no Brasil aconteceu em 13 de maio de 1888, por meio da Lei Áurea, e ratificou a extinção do trabalho escravo dos negros em nosso país. A abolição da escravatura foi o resultado de um processo de luta popular que contou com a adesão de parcelas consideráveis da sociedade brasileira, além de ter sido marcada pela resistência dos escravos. O Brasil foi o último país das Américas a abolir com a escravidão. Somente Colômbia, Venezuela e Equador levaram a cabo a abolição da escravidão durante seus processos de independência. O Haiti e as 13 colônias inglesas declararam sua independência das metrópoles, respectivamente França e Inglaterra, proibindo o tráfico de escravos nas últimas décadas do século XVIII. O Brasil se tornou independente sem abolir a escravidão através das leis Eusébio de Queiroz e do Ventre Livre, que foi uma solução encontrada pelo governo monárquico brasileiro diante das constantes pressões e ameaças da Inglaterra, nação que estava determinada a acabar com o tráfico negreiro. No ensino de história, a abolição ela foi tratada, né, a partir do protagonismo da princesa Isabel, né, do protagonismo dela no processo de abolição. Então, hoje, no ensino de história, né, a gente tem buscado cada vez mais trabalhar a liderança, né, o protagonismo do movimento negro, né? A abolição foi um processo lento, gradual, né? Um processo que começou e que aconteceu lentamente, e foi um processo que aconteceu por pressão da Inglaterra, né? A Inglaterra ela pressionou para que várias leis fossem criadas e para que o tráfico ele fosse proibido. Apesar do tráfico ter continuado acontecendo de forma clandestina, mas houve essa pressão da Inglaterra e também do movimento abolicionista, que muitas vezes nos livros de história ele não era abordado, né? Os grandes abolicionistas, advogados, intelectuais, que participavam desse movimento e dessa luta pela abolição. Então a abolição ela aconteceu em 1888. Antes, né, já tinham ocorrido leis, né, como a Lei de Ventre Livre, Lei dos Sexagenários, leis que já, de certa forma, já tinham iniciado, né, esse processo. E aí, quando a abolição acontece, ela não resolve o problema desse liberto, né, desse ex-escravizado. A Lei de Terras de 1850, ela dificulta o acesso à terra. Então, a gente vai ter um grupo de pessoas, né, uma camada de libertos, né, de ex-escravizados, sem emprego, sem ter para onde ir. Muitos vão continuar vivendo nas fazendas que trabalhavam. E, em contrapartida, né, a mão de obra do imigrante. Então, o imigrante europeu, ele vem para o Brasil para atender muitas teorias do embranquecimento da raça. E aí, essa população escravizada acaba ficando sem muita opção. E aí, dentro disso, nesse pós-abolição, né, além dessa discriminação que eles vão sofrer, dessa falta de acesso a emprego, né, a falta de acesso a escolas, a gente tem aí, nesse momento, pós-abolição, o surgimento de vários quilombos também, né? Uma outra coisa que durante muito tempo associou-se a ideia de quilombo apenas aquele quilombo, daquele modelo do quilombo de Palmares.
mas a gente tem os quilombos contemporâneos, que são os quilombos que se formaram no pós-abolição. Então são exatamente dessa resistência. Então, diante desse processo de exclusão que aconteceu, né, dessa não inserção desse ex-escravizado, do negro à sociedade, a gente tem hoje as políticas afirmativas, que tentam reparar, né, tentam diminuir esse abismo, essa falta de representatividade, porque durante muito tempo, né, eles não tiveram acesso a uma série de coisas, a educação, e aí a gente tem hoje esse abismo, né, junto com a questão do racismo estrutural, que ele é muito forte na nossa sociedade. Então a gente tem um racismo que ele se expressa de várias formas, né, o racismo ambiental, o racismo epistemológico, o racismo linguístico, o racismo recreativo. E aí a gente tem esse processo de racismo, esse processo de exclusão que é longo, que se perpetua. E aí hoje a gente vê o genocídio da população negra, que acontece diariamente, e entender que esse processo histórico lá de trás, de exclusão, ele, de certa forma, ele continuou, ele se perpetuou, né? Se antes a gente tinha senzala, hoje a gente tem as prisões, a gente tem as favelas, a gente tem uma série de analogias que a gente pode fazer, como o próprio trabalho escravo, que a gente sabe que se perpetua. Então é importante ter esse processo, né, da abolição, como ele foi importante, quanto o negro foi protagonista, né, não foi só a Inglaterra e só a Princesa Isabel, que a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, mas que houve todo um protagonismo do movimento negro, que lutou e que ainda luta, né? A gente tem hoje na área de educação uma série de legislações, como a Lei 11.645, né, que vem da Lei 10.639, básica. Então, uma série de legislações, a própria Constituição Cidadã da década de 80, que trouxe reconhecimento das comunidades quilombolas, que trouxe o racismo como crime, né, inafiançável e imprescritível. Então, fazer a nossa parte, entender todo esse processo, que as políticas afirmativas elas estão aí para tentar aumentar essa representatividade, reparar todo esse abismo que aconteceu. E acho que muito importante, né, que eu vou fechar com uma frase da Angela Davis, né, que não basta não ser racista, precisa ser antirracista. Então, acho que a história tem esse papel de ensinar, né, de trazer essa contextualização para que a gente possa fazer a diferença e fazer o nosso papel. Então, é isso aí. A escravidão reflete no dia de hoje? Então, é exatamente isso que eu tô falando, assim. Ela nunca acabou. Na verdade, ela só tem outros nomes. A exploração do trabalho, a questão ainda cultural das pessoas, o racismo ainda está muito presente. Toda uma questão de exploração ainda existe no Brasil. E vai ser muito difícil que acabe. A cidadania. O conceito de cidadania está ligado à participação dos indivíduos na vida em sociedade. Refere-se aos direitos e deveres daqueles que compartilham a vida social. Sabemos que as sociedades são permeadas por relações de poder e desigualdade, existindo grupos de pessoas segregadas ou excluídas devido à sua etnia, gênero, grau de riqueza, status e etc. Esses grupos são constantemente alvo de preconceito, discriminação e, muitas vezes, violência. Esses grupos passam a ser caracterizados como minorias sociais e, para garantir seus direitos e reconhecimento, unem-se chamados movimentos sociais. Será que o povo brasileiro já entendeu no século XXI, apesar dos 200 anos de independência, que foi feita por um português, né? Simplesmente um português fez a nossa independência, o filho de Dom João? Será que nós entendemos o que é cidadania nos dias de hoje? Será que se você perguntasse a qualquer colega de vocês aqui da escola qual o conceito de cidadania, ele saberia responder? Saberia que cidadania são os direitos e deveres de um indivíduo pertencente a uma nação e que ele deveria saber quais são os seus direitos e deveres para poder até mesmo reivindicar? Eu acho que não. A nossa cidadania ainda é muito crua. A nossa Constituição Federal
né? Ela foi renovada em 1988, a última Constituição. A gente deveria lutar. Um exemplo claro, por exemplo, você tem o direito de ter professor em sala de aula, porque todo mundo paga imposto. Todo mundo paga imposto, independente de maior ou menor grau. E nosso direito de ter professor em sala, a gente percebe muitas vezes que quando falta um professor daquela disciplina por um longo período, o aluno comemora. O aluno não fica triste, ele comemora por não ter o direito de ter um professor. Então, nosso meio que direito, os nossos deveres estão meio distorcidos. Então, eu acho que deveríamos ter aulas de direito e deveres, deveríamos ter aula de Constituição nas nossas escolas. Por isso que nossos alunos hoje, quando eles perdem, eles estão comemorando. Você não comemora se você perde 20, 50 reais. Mas se você perde uma aula de física, de química, porque não tem professor, porque não tem concurso, você comemora. E aí você fica comemorando a derrota. E isso é muito louco. Por isso que o direito à cidadania, o direito que o aluno tem de aprender o que é a cidadania, é muito importante para que ele possa reivindicar direito e buscar cada vez mais uma sociedade mais justa. Então, ao longo desses 200 anos, a gente percebe que a cidadania ainda não é praticada de forma correta pelos brasileiros. Essa é a minha opinião e espero ter contribuído no trabalho de vocês. Escravidão, ela existe desde os primórdios, isto é, desde o início da humanidade, por causa da ambição, do orgulho, da vaidade, da sede de poder do homem. Sempre existiu histórias dos povos antigos e povos mais recentes que conduziram, pessoas à escravidão, quer dizer, aprisionavam pessoas que eram consideradas praticamente inimigos para que eles exercessem trabalhos forçados e de uma maneira sem remuneração, de uma maneira humilhante, de uma maneira que muitos até vinham à morte por causa do poder exercido de uma forma ilegal. O senhor sabe quais foram as consequências da escravidão para os costumes? Sim, existem consequências boas e, porém, existem consequências ruins. As consequências ruins advêm exatamente a partir do momento do comportamento social negativo que se carrega da época. Inclusive, sentimentos negativos como mágoa, o medo, a repressão, alguns costumes, inclusive raciais. Então, isso foi muito ruim para a sociedade, que reflete até nos dias de hoje. Agora, também tem os bons hábitos, bons costumes, culturas, alguma sabedoria, a deliciosa culinária também, que muitas vezes influencia de uma forma muito contundente na sociedade. Obrigado, então, professor, pelas respostas e uma boa noite. Estou aqui com o professor Elias Oliveira e estarei fazendo algumas perguntas sobre cidadania. Professor, o que você acha sobre cidadania? Bem, cidadania nada mais, nada menos é do que um conjunto de deveres e direitos que todo indivíduo tem a partir de uma sociedade que ele vive. Esses direitos são direitos civis e políticos. Então ele tem os deveres a cumprir e os direitos a usufruir, então, tanto no campo civil como no campo político. O senhor sabe quais são os seus direitos como cidadão? Sim, a partir do momento que, através da Constituição, ela me delega esses direitos, por exemplo, votar nos meus representantes, é uma forma de eu exercer meus direitos. Ter direito também, que precisa ser dado pelo Estado, a segurança, moradia, educação, saúde. Isso são coisas que a Constituição ela nos outorga, ela nos presenteia. Então esses são nossos principais direitos, dentre tantos outros. O senhor se acha um cidadão de bem? Sim, a partir do momento que eu cumpro meus deveres como cidadão, pagando os meus impostos e também exercendo
a ética, a moral, bons costumes que são daquela sociedade, que são daquele país. Então, a partir do momento que eu cumpro as leis, eu me torno, então, um cidadão de bem, ao contrário dos que são marginalizados.